Nós vamos dar continuidade ao tema que tem sido tratado acerca da vida pelo Espírito. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 20, a parte B. Amém? Quantos encontraram? Gálatas, capítulo 5, verso 20, a parte B diz assim: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. E, como eu falei, a gente está dando continuidade ao tema que tem sido tratado. E nós falamos, já sobre a liberdade no Espírito. E nós iniciamos falando sobre as obras da carne. E semana passada o pastor Davi falou sobre as primeiras obras do versículo 19 e as duas primeiras do versículo 20. E hoje nós vamos dar continuidade falando das próximas 5 obras da carne. É muito interessante a gente observar como está dividido aqui essas obras. O apóstolo Paulo, ele escreve em uma ordem não aleatória. Ela é uma ordem bem interessante de a gente observar. Ele começa escrevendo sobre 4 pecados ligados à área sexual. Depois ele escreve 2 pecados ligados à área religiosa. E depois ele escreve 8 pecados relacionados com os relacionamentos. E é muito interessante a gente observar essa quantidade. Ela não é aleatória. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa quantidade de obras da carne relacionada aos relacionamentos, ele nos chama a atenção o quanto o ser humano ele tem a tendência de ter problemas de relacionamento. O quanto a nossa carne ela tem problemas ao se relacionar. E é por isso que nós devemos nos atentar a essas obras aqui. Não que as outras não sejam importantes e não que as próximas não sejam importantes, mas nós devemos nos atentar a essas obras e a forma como nós nos relacionamos. E relacionamento sempre é um tema que me pega muito. E eu acho que não ironicamente, porque toda vez que eu venho pregar é sobre relacionamentos. E é um tema que me pega muito porque, como cristão, como ser humano, a gente já é relacional. E como cristão, os relacionamentos eles não podem estar a par da nossa vida. Não tem como a gente viver uma vida cristã sem se relacionar com as pessoas. Então, é muito importante que a gente esteja atento à forma como a gente se relaciona. Muitas vezes a gente está atento a nossa vida, a forma como a gente se relaciona com o Senhor, e com toda certeza é extremamente importante. A gente está preocupado com várias coisas na nossa vida cristã, na forma como a gente expõe a nossa fé para o mundo, mas às vezes a gente acaba esquecendo dos relacionamentos. Às vezes a gente acaba só se relacionando com as pessoas de forma não intencional. Mas isso não deve acontecer. A palavra do Senhor, ela fala sobre relacionamentos o tempo inteiro. O apóstolo Paulo, ele, em praticamente todas as suas cartas, ele vai tratar de questões sobre relacionamento. Ou seja, é um tema extremamente importante na nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre as próximas 5 obras da carne, que é ódio, discórdia, ciúmes, ira e egoísmo. E essas 5 obras da carne estão relacionadas com a forma como a gente se relaciona. A primeira delas, que o apóstolo traz, é o ódio. E aqui, o apóstolo Paulo, ele está se referindo a alguém que gera inimizade. Então, quando ele coloca essa palavra aqui, ele está falando para aquelas pessoas que uma obra da carne é gerar inimizade, fazer inimigos. E isso acontece quando o orgulho,
rancoroso, ele domina ao invés da humildade. Então, quando o ódio rancoroso ele domina o nosso ser, nós praticaremos essa obra da carne, que é o ódio, que é a inimizade. Esse ódio produzido pela nossa natureza carnal, ele faz com que as nossas ações, com que a nossa postura, com que as nossas palavras e as nossas reações, elas gerem muros. Então, se nós damos lugar ao nosso ego, ao nosso orgulho rancoroso, as nossas ações, as nossas palavras, a forma como a gente se porta não vai gerar uma ponte com a outra pessoa, mas ela vai gerar muros, ela vai gerar machucado nas outras pessoas. É sobre isso que o apóstolo Paulo ele está falando. A gente pode cometer o erro de achar que essa agressividade que ele traz aqui, né, esse ódio, essa hostilidade, ela é apenas atos de hostilidade, atos agressivos. Mas essa inimizade que o apóstolo Paulo traz aqui, ela não é só de um ato expressivamente agressivo. Essa ação que ele traz aqui é algo além dos atos. Está primeiro nos sentimentos e nas nossas intenções encobertas. Então, essa obra da carne que o apóstolo Paulo traz, o ódio, a inimizade, ela não começa quando a gente pratica um ato efetivamente hostil, um ato raivoso, mas ela começa nos nossos sentimentos. Ela começa nas nossas intenções encobertas. Então, muitas vezes, a gente não chega a praticar a ação, mas a gente tem um coração odioso. A gente tem um coração rancoroso, um coração orgulhoso. E os nossos sentimentos, as nossas intenções, elas são odiosas, ainda que as nossas ações elas não sejam. Então, nós precisamos olhar também para o nosso interior, não só para as nossas ações, mas para o nosso interior. Antes da ação acontecer, esse sentimento ele é gerado internamente. Antes de a gente ter uma ação de ódio, uma ação de inimizade, isso começa no nosso interior. Isso começa no nosso orgulho. E o pastor falou sobre isso, né, na quarta-feira, sobre aquele livro bem pequenininho, que é Ego Transformado. E ele falou sobre essa questão do ego. E esse ego, quando ele está inflado, quando ele não é transformado, como o livro propõe, faz exatamente isso. Gera exatamente inimizade. E ao invés de nós sermos pessoas relacionais, nós nos tornamos pessoas que produzem inimigos. E é aí que está o problema. Porque isso não significa que a gente vai ser amigo de todo mundo. Isso não significa que, porque eu sou crente, eu vou ser amigo de todo mundo. Não no que a palavra amigo significa. Eu não vou ser amigo de todo mundo. Mas o que não pode acontecer é que as minhas ações, que os meus sentimentos externalizados gerem inimigos. A gente pode acabar sofrendo dessa obra da carne. Então, outras pessoas que são tomadas por essa obra da carne acabam descontando em nós. Então, gera uma inimizade conosco. A gente pode acabar sofrendo disso, infelizmente. Mas isso não pode começar em nós. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos, porque no Brasil, que é onde a gente está, né? Então, é o campo que eu posso observar. Eu vejo que cada dia mais as pessoas elas têm gerado inimizade. As pessoas não se importam mais de manter os relacionamentos. Então, se há uma discórdia, que é inclusive o que a gente vai ver posteriormente, se há ali uma diferença de opinião, eu não me importo de manter um relacionamento com aquela pessoa. A pessoa ela não precisa ser minha amiga, minha melhor amiga, mas eu não posso fazer inimigos a partir das minhas ações. Nós precisamos estar atentos a isso. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 18,
o apóstolo Paulo fala: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Então, o apóstolo já está dizendo aqui, às vezes não vai ser possível, porque não depende apenas de você. Um relacionamento tem ali pelo menos 2 pessoas. Não tem como ter um relacionamento de uma pessoa só. Não? É o relacionamento dela com ela mesma. Mas, levando em conta que um relacionamento depende de mais de uma pessoa, às vezes não vai ser possível. Mas, no que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. E o apóstolo não diz, vivam em paz com todos os homens que têm a mesma opinião que você. Vivam em paz com todas as pessoas que têm o mesmo temperamento que você. Não, ele fala, vivam em paz com todos os homens. Quer você discorde dessa pessoa, quer você não me dei muito bem com essa pessoa, o meu temperamento não combina com o temperamento dessa pessoa, ainda assim, nós devemos buscar a paz com todos os homens. Um salmo muito conhecido, Salmo 133, versículo 1 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, nós precisamos viver em união. A inimizade, a discórdia, ela não deve acontecer na nossa vida. Efésios capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo ele roga àquelas pessoas que ele estava enviando a carta na igreja de Éfeso: suportem uns aos outros. E essa palavra ela é muito importante para nós. A gente sempre deve ter essa palavra no nosso coração, porque, ultimamente, muitas vezes nós não queremos suportar o outro. Suportar o outro não é tão fácil. Suportar o outro, às vezes, é chato. Tem gente que você vai achar chata. Mas nós precisamos suportar uns aos outros. A gente não pode se deixar levar pelo costume do mundo de, se a pessoa me desagrada, eu não preciso suportar essa pessoa. Mas nós devemos olhar para a palavra, para aquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. E aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer é que nós precisamos suportar uns aos outros. A palavra do Senhor, ela só aprova um tipo de inimizade, que é a inimizade contra a carne, contra Satanás e contra o mundo. Essa é a única inimizade que é aprovada pela palavra. Então, se há outros tipos de inimizade na nossa vida, nós precisamos nos atentar e nós precisamos buscar viver de forma diferente. De forma que o ódio e que a inimizade não floresça na nossa vida. O segundo ponto que o apóstolo Paulo traz é a discórdia. E essa palavra aqui no original é eris. Eris. Essa palavra ela significa basicamente confusão. Então, ele traz aqui que uma obra da carne é a confusão. E essa confusão, ela surge muitas vezes por uma luta por superioridade, por uma ambição egoísta, por uma luta de poder. Então, a minha opinião, eu quero manter a minha opinião como superior. Então, eu busco a superioridade da minha opinião. E se a outra pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu não posso estar com ela de igual para igual. A minha opinião, ela precisa ser superior. É exatamente isso que o apóstolo ele está trazendo aqui. Ele não está trazendo uma discórdia da verdade. É alguém que discorda de quem não busca a verdade, né? É alguém que defende o que é certo e por isso discorda do que é errado. Não. A palavra que ele está trazendo aqui tem o sentido de alguém que incita conflitos. Então, eu discordo de algo, eu discordo de alguém e a partir disso eu incito conflitos. Eu não consigo debater com a pessoa a opinião diferente que nós temos e ficar em paz. Mas eu fico incitando um conflito porque o meu ego não permite que a minha opinião não se sobressaia. Não permite que aquilo que eu acredito se sobressaia. Ou seja, é justamente essa disputa por poder que significa a discórdia. E
é um problema que nos afeta muito também. A gente vê isso gerando conflitos, seja por futebol, então, o time que você torce, e aí muitas pessoas acabam não conseguindo conviver com alguém que tem uma opinião diferente sobre futebol. E hoje teve Espanha e Argentina, né? Se você estava torcendo para a Argentina, eu vou lutar para não ter discórdia. Seja por política, está chegando aí uma época muito complicada para o nosso país. Não só pelo que ela é em si, mas porque as pessoas não suportam discordar da outra, não suportam ter uma opinião diferente da outra. A opinião precisa estar em um lugar superior. Então, se eu sou do lado A, eu não suporto conviver com alguém do lado B porque eu me acho superior, eu acho que a minha opinião é superior e a minha opinião pode se sobressair. Eu tenho certeza que não sou só eu que percebo isso. Esse problema tem afetado e tem destruído amizades, famílias. Tem pessoas que estão intrigadas de familiares porque possuem uma opinião política diferente. Ou seja, justamente essa disputa por poder, disputa por superioridade. Isso acontece também por opiniões filosóficas, enfim, diferentes tipos de opiniões. A gente vive uma sociedade que está mais preocupada em se sentir superior, devido às suas opiniões, do que a manter relacionamentos. Para muitos, é mais importante me sentir superior naquilo que eu acredito, do que manter um relacionamento com o meu irmão, que acredita em algo diferente. E não é só no mundo que isso tem acontecido, isso tem acontecido, infelizmente, na igreja. A gente tem visto pessoas que não suportam conviver e se relacionar com aqueles que têm uma opinião teológica diferente. Quantas discussões a gente não vê de pessoas que não conseguem suportar, porque é arminiano ou é calvinista, é cessacionista ou é pentecostal. As pessoas não conseguem conviver por causa de uma opinião teológica diferente. Então, nós precisamos estar atentos para que isso não aconteça na nossa vida. Para que, se nós temos essa tendência pelas obras da carne, que isso não se sobressaia, que isso não vire realmente um ato. E esse pecado, ele não é novo. Ele não está acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos por questões políticas. Isso não está acontecendo na igreja por questões teológicas agora. Esse pecado ele já vem de muito antes. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele está justamente falando sobre isso com aqueles irmãos. Ele está falando para que não tenha desavença entre eles, porque havia. Ali havia poder do Espírito Santo, havia dons, mas as pessoas não conseguiam se suportar. Elas não conseguiam suportar umas às outras e havia discórdia. E o apóstolo Paulo, ele vai discorrer sobre isso na sua carta. Quando ele fala ali sobre os dons, quando termina a lista de dons, ele traz o mais importante de tudo. Não são os dons que eu acabei de falar, mas é o amor. Ou seja, vocês podem ter todos esses dons, mas se vocês não se suportarem, de que adianta? Porque os dons são para edificar o corpo. Se você não consegue estar no corpo, como é que vai haver edificação? Então, essa questão da discórdia, ela já vem desde o surgimento da igreja. Não é um problema de hoje, da carne, da nossa carne hoje. Ela é um problema da carne que sempre existiu. O ser humano, ele busca, pela sua natureza carnal, estar em um lugar de superioridade pela sua opinião. O terceiro ponto que o apóstolo Paulo traz são os ciúmes. E aqui o apóstolo Paulo traz uma palavra em grego que é zelos, de onde vem a palavra que a gente conhece, zelo. É a mesma palavra que é utilizada
Na Bíblia é a mesma palavra. Então, quando a gente lê sobre zelo, a gente está lendo essa mesma palavra. Quando a gente lê ciúme, é a mesma palavra. Ou seja, a gente tem aqui uma palavra que é utilizada em um bom sentido, em um sentido ruim. Diferentemente de pecado, por exemplo. Pecado é ruim. Então, independentemente do contexto que você está lendo, a palavra pecado ela vai significar algo ruim. Mas essa palavra zelo, ela nem sempre significa algo ruim. Vai depender muito do contexto. Se a gente observa, o próprio Deus, ele se refere a si mesmo, na sua palavra, como um Deus zeloso. Em Êxodo capítulo 20, ele fala: não se prostre diante deles, nem preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso. Então, aqui, quando o Senhor está ali trazendo os mandamentos para o povo, ele fala: eu sou um Deus zeloso. Ou seja, nesse uso da palavra, não é algo ruim. Isso significa que o Senhor ele tem um compromisso intenso conosco. Isso significa que ele zela pelo relacionamento que ele tem conosco. Mas quando o apóstolo Paulo traz ciúmes aqui, esses zelos aqui, não é nesse mesmo significado. Ele utiliza essa palavra tendo em mente um ciúme egoísta, tendo em mente uma inveja amarga. Então, essa palavra aqui não está significando um zelo. Ou seja, não é pecado você zelar por algo. Você zelar pelo seu relacionamento, por exemplo. Não, é um pecado. Mas o que o apóstolo está trazendo aqui é algo desbalanceado. É algo que é influenciado pelo nosso egoísmo. Percebe como todos os pontos eles estão diretamente ligados ao egoísmo. O ódio está diretamente ligado ao egoísmo. A discórdia está diretamente ligada ao egoísmo, ao fato de eu querer me sobressair com a minha opinião. E o ciúmes está diretamente ligado ao egoísmo. Porque não é um sentimento de proteger algo que eu tenho. Quando o Senhor fala que Ele é zeloso, Ele protege o relacionamento que Ele tem com o seu povo. Mas o ciúme humano, desregulado, ele quer o que o outro possui. Ele inveja, ele tem um olhar de suspeita. Ou seja, como é que eu vou saber se o meu ciúme que eu estou sentindo, por exemplo, em um relacionamento amoroso, é pecado ou é algo comum, é algo normal, é algo saudável? Porque o ciúme saudável, nesse sentido que a palavra traz, dizendo que o próprio Deus sente ciúme de nós, é esse zelo por manter um relacionamento. Mas um ciúme desbalanceado, ele tem um olhar para o mal. Ele suspeita do mal. Ele suspeita mal da outra pessoa. Inclusive, o apóstolo Paulo também, quando ele está em Coríntios falando sobre o amor, ele fala: o amor não suspeita mal. O amor não espera o mal do outro. Então, se você ama suspeitando o mal do outro, não é amor. É qualquer coisa, menos amor. Então, nós temos aqui esses dois significados. E essa palavra, na Bíblia, ela é utilizada em outro contexto também. Então, nós temos esse contexto de zelo, que é relacionado ao que o Senhor sente por nós, muitas vezes. Nós temos o contexto desse ciúme destrutivo, que suspeita o mal. E nós temos também um contexto que pode ser aplicado a essa passagem, que é o contexto da inveja. Muitas vezes, quando a gente lê inveja, foi a mesma palavra que o apóstolo utilizou aqui para escrever ciúmes, na nossa tradução. É a mesma coisa, ainda que sejam sentimentos diferentes. Se você for estudar sobre sentimentos, você vai perceber que são sentimentos diferentes, o ciúme e a inveja. Mas ele traz, essa palavra, ela traz uma correlação, porque é justamente é como se fosse um ciúme do que o outro possui. Então, a inveja é quando eu olho para o que o outro possui
e eu quero aquilo para mim. Mas eu não quero aquilo para mim como uma forma de me espelhar na pessoa. Ah, a pessoa conseguiu um carro novo. Então, poxa, que bom que a pessoa conseguiu um carro novo. Seria legal se eu tivesse um carro novo também. Acho que eu vou botar isso como uma meta. Vou agora trabalhar e guardar dinheiro para conseguir comprar um carro novo. Mas a inveja, ela olha para esse carro novo e ela fica ressentida. Fica ressentida porque a pessoa não possui. Porque eu olho para o que o outro tem, eu não fico feliz porque ele possui e agora eu, poxa, vou me espelhar e quero possuir também. Mas eu fico ressentida com o que a outra pessoa recebeu, com o que a outra pessoa conquistou. Eu olho com um olhar de ressentimento. Aquilo me magoa, aquilo me traz um sentimento ruim. Eu não consigo me sentir feliz pelo que a outra pessoa possui. E é muito perigoso isso, porque uma inveja não controlada, ela pode nos levar a cometer atitudes de destruir o que aquela pessoa tem. E aí você diz, não, Camila, isso é muito exagerado assim. Não, invejar o que a outra pessoa possui e eu vou ter ações para tentar destruir o que aquela pessoa possui? Não é assim. Mas pense comigo, exemplos bíblicos de inveja. Quando a gente olha para a história de José, os irmãos de José têm inveja dele. E o que é que essa inveja leva eles a fazer? Eles tentam destruir aquilo que ele possui. Pegam José, vendem como escravo, tiram ele de perto do pai, que era o sentimento de inveja que eles possuíam ali do relacionamento dele com o pai. Ou seja, eles tentam destruir aquilo que ele tinha. Quando a gente olha para os sumos sacerdotes, quando a gente olha para os fariseus, na época de Jesus, quando o Senhor está ali pregando e curando, a inveja daqueles homens faz com que eles levem Jesus a ser entregue para ser crucificado. Então, a inveja daqueles homens faz com que a atitude deles seja buscar a destruição daquilo que Jesus possuía. Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso zelo, tanto da outra pessoa, do relacionamento com a outra pessoa, tanto daquilo que os outros possuem, porque isso pode nos levar a ter atitudes de destruição, tanto do relacionamento, porque ninguém suporta viver com uma pessoa que desconfia do mal o tempo inteiro e que é extremamente ciumenta, tanto da vida do outro. Quando você olha com esse olhar ciumento para a vida do outro, com esse olhar invejoso para a vida do outro, isso pode levar você a cometer atitudes de tentar destruir aquilo que o outro possui. A gente não pode ter a arrogância de achar que nós somos melhores do que muitos exemplos bíblicos. Às vezes a gente olha para uma história e diz, não, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Mas talvez a gente fizesse, na mesma situação daquela pessoa. Talvez, se eu fosse uma das irmãs, no caso, um dos irmãos de José, eu tivesse feito a mesma coisa. Eu tivesse ficado calada quando os meus outros irmãos pegaram ele, jogaram no poço, depois venderam como escravo. Talvez, se eu tivesse na época de Jesus e eu fosse esqueci a palavra. Se eu fosse uma fariseu, se eu fosse fariseu, talvez eu agisse da mesma forma. Talvez eu estivesse ali com os outros, bora prender ele mesmo. É isso que ele está fazendo. Não, acho que curar os outros. Não existe não, né? Deve ser de Deus não. Oxe, ensinando melhor do que eu. Não, eu passei a vida todinha aqui estudando, aí ele aparece agora ensinando e levando multidões. Não, isso está certo não, isso não deve ser de Deus não. Bora prender ele e matar, que o que ele está fazendo é errado. Talvez a gente fizesse a mesma coisa se a gente estivesse na situação dessas pessoas. Ou seja,
se me colocando nesses exemplos, eu penso, rapaz, talvez eu fizesse a mesma coisa, eu preciso ter cuidado com a minha própria vida hoje. No contexto que eu estou, como é que eu tenho olhado para aquilo que é do outro? Como é que eu tenho olhado para o meu relacionamento, para a pessoa que está comigo? Não só no relacionamento amoroso, mas às vezes até de amizade. Muitas pessoas têm essa dificuldade de olhar para os próprios amigos e ter essa relação de posse, essa relação de ciúme. Então, nós precisamos estar atentos a isso. O quarto ponto que ele traz aqui, outra obra da carne relacionado, ligado aos relacionamentos, é a ira. E essa palavra no original é thumos, que significa acesso de raiva manifestado em pensamentos, palavras e ações. E essa ira, ela está muito ligada ao descontrole. E é importante a gente observar também, como a gente falou na primeira palavra, A gente falou que o ódio, essa inimizade, ela não nasce ali na ação, propriamente dita, mas ela nasce no nosso interior, ela nasce no nosso coração e nos nossos sentimentos. Da mesma forma, é a ira. A ira, ela não nasce na ação, quando você comete uma ação irado. Ela nasce no nosso coração, ela nasce no nosso pensamento. Então, antes de ter ali uma ação comedida por raiva, esse ódio, essa ira, ela foi gerada no nosso coração. Depois, se essa ira não for controlada, ela vai para as nossas palavras. E aí é quando a gente pode magoar o outro, é quando a gente pode, no calor do momento, falar algo que depois a gente se arrepende. A gente diz, rapaz, é porque eu estava muito estressado, estava com muita raiva e falei algo e depois me arrependi. E às vezes, se não parar por aí, a gente pode acabar cometendo outras ações de ira. Então, essa ira aqui trazida, ela é um sentimento de raiva que se mantém. É algo que você guarda. Aquela raiva que ela fica ali e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e ela passa a determinar as nossas ações. Pessoas que guardam mágoa, elas estão sempre sensíveis. Não sei se você já passou pela situação de lidar com alguém assim ou de ser alguém assim. Quando você guarda a mágoa, você está sensível. Qualquer coisinha que acontecer, você explode. Não precisa ser algo muito grande. Você vai guardando e guardando e guardando essa ira, essa raiva, ao ponto de que qualquer coisa faz com que ela exploda. Então, nós precisamos estar atentos se nós temos guardado mágoa. Por quê? Para que nós não estejamos disponíveis para a ação do inimigo. Porque, com certeza, ele está só esperando. Ele está só esperando uma oportunidade de eu e você estarmos tão cheios de mágoa que qualquer coisa que ele fizer, que acontecer, nós vamos explodir, nós vamos pecar contra o outro por meio de palavras, nós vamos pecar contra o outro por meio das nossas ações. Então, a mágoa guardada, ela abre uma brecha para a ação do inimigo, ela abre uma brecha para ações pecaminosas na nossa vida. Além de ser algo ruim em si, algo que nos faz mal, você guardar mágoa, você guardar ira, com toda certeza vai fazer mal para você. Tem pessoas que têm até manchas na pele, muitas vezes, de tanta raiva que guarda, de tanta ira que guarda. Ou seja, faz mal até para você, para o seu próprio corpo. Mas o pior não é isso. O pior é que isso pode gerar uma ação pecaminosa. Isso pode gerar até uma inimizade, como a gente falou, da outra obra da carne. Você falar algo contra outra pessoa e isso gerar uma inimizade. Essas obras, elas estão inteiramente ligadas, se você observar. O ódio
ele gera discórdia. A discórdia gera ciúme. O ciúme gera ira. Então, todos eles estão muito ligados. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve lá para a igreja de Éfeso, ele também fala sobre isso. Como eu falei, né? Em todas as cartas do apóstolo Paulo, se você observar, ele vai estar o tempo inteiro batendo na mesma tecla. Gente, cuidado com a forma que vocês se relacionam. Cuidado com a forma que vocês se relacionam. Então, ele volta esse tema várias e várias vezes. Você não vai ver só aqui falando sobre isso. São vários versículos que falam sobre isso. São várias cartas que falam sobre isso. E em Efésios capítulo 4, ele fala: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nós devemos conter a nossa ira. A gente não deve deixar que ela cresça e domine a nossa ação, para que a gente não peque. Tiago 1,19, muito conhecido. Ele fala: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós precisamos ser tardios ao nos irar. Nós precisamos conter a nossa ira. E eu sei que, com certeza, isso afeta cada um de nós de forma diferente. Alguns vão ser mais afetados pela ira. Então, qualquer coisa ali gera um sentimento de raiva em você. Alguns vão ser mais afetados pela discórdia, têm a dificuldade de não estar com a opinião sempre acima, mas que a gente esteja atento, porque qualquer um de nós, se estivermos distantes do Espírito, podemos cair em qualquer uma dessas obras. O quinto ponto que ele traz é o egoísmo. Aqui é a eritheia. É interessante porque é uma palavra que ela vem de eris, que a gente falou lá em cima em discórdia. Então, essa palavra eritheia para egoísmo, ela é uma palavra que vem de discórdia. Elas estão diretamente relacionadas. Só que tem uma diferença entre elas. Eris significa discussão. Então, está mais relacionada ao uso da palavra, como a gente falou. Mas a questão de opinião, de você discutir opinião ali. E eritheia, que vem de eris, está ligada à ação concreta. Então, se eris é o uso da palavra, eritheia está relacionada a ações concretas para prejudicar o próximo. E, principalmente, para assumir posição de liderança. E aqui é um tema muito delicado que nós precisamos abordar. Porque na vida de comunidade, muitas vezes, essa eritheia, ela se manifesta. Muitas vezes, a vontade de aparecer, o gosto por estar no poder, o gosto por estar na liderança, faz com que as pessoas cometam egoísmo, com que as pessoas cometam eritheia. É justamente por isso que para a gente é traduzido como egoísmo. Porque é o gostar de aparecer, o gostar de estar no poder de forma egoísta, que isso significa. Então, aqui é traduzido como egoísmo. Mas esse egoísmo que ele traz aqui não é qualquer egoísmo. É principalmente ligado à vida em comunidade. Principalmente ligado à vida na igreja. Está ligado a alguém que, por ser egoísta, por fazer tudo pensando em si, ela acaba brigando com a liderança. É alguém que não consegue ser submisso a uma liderança, que gosta sempre de estar no poder, de estar na liderança e nunca no lugar de liderado. O apóstolo Paulo, ele utiliza isso em outras cartas, quando ele fala que estão
pregando contra ele. Então, esse termo egoísmo ele está ligado ao egoísmo na vida de comunidade. Na vida de comunidade e na forma como nós lidamos com a nossa liderança. E nós precisamos estar atentos a isso. Como é que nós temos lidado com a nossa liderança? Você que é daqui da igreja, ou você que congrega em outro lugar, como é que tem estado o nosso coração quanto à liderança? Será que nós temos conseguido ser liderados? Ou não? Ou será que a nossa opinião, ela faz com que a gente queira estar no lugar de liderança e não no lugar de liderado? Tem até uma frase, eu só esqueci o nome do pastor, mas ele é o pastor nacional, esqueci o nome dele agora, e em uma das assembleias distritais que ele estava, ele falou sobre a questão do serviço. E ele falou ali sobre ser servo. E ele estava falando para muitos líderes. Na Assembleia Distrital, você tem ali os líderes da JNI, os líderes da MNI, da DNI, você tem pastores e outros líderes ali. E falando sobre isso, ele trouxe uma palavra bem confrontadora. Para todo mundo que estava ali, ele falou, na Igreja do Nazareno, quanto mais você sobe de cargo, mais você serve. Então, se você realmente deseja um cargo mais alto, saiba que estando nele, você deve servir ainda mais. E esse tem que ser o nosso coração, independentemente. Eu sirvo na minha igreja local. E se eu sirvo na minha igreja local, se eu estou na minha igreja local, o meu olhar para a minha comunidade, o meu olhar para as pessoas que estão aqui comigo deve ser justamente o de serviço. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós almejamos. Será que a gente almeja estar no lugar de liderança porque eu quero servir o outro? Eu quero muito estar na liderança da recepção. Porque eu vou servir meus irmãos e a gente vai fazer coisas para recepcionar da melhor forma e eu vou me gastar nisso para servir aos meus irmãos? Ou será que eu só quero estar num lugar de ser obedecido, de ser ouvido? Nós precisamos estar muito atentos a isso. Em Mateus, capítulo 20, versículo 26 e 27, diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Aqui o Senhor está falando, naquela passagem que está a mãe dos irmãos, Tiago e João, e eles estão ali dizendo: Senhor, quando o Senhor for subir, coloca um à direita e um à esquerda. Acho que Jesus olhou assim e disse: meu Deus do céu, nem parece que passou 3 anos comigo, não é possível não. E aí ele olha para eles e ele fala: não vai ser assim entre vocês. Não é isso que vocês devem buscar. Ele fala: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Essa busca é o que quebra essa obra da carne, esse egoísmo que quebra essa busca por posição de liderança. Nós devemos ter no nosso coração isso que Cristo falou. Nós devemos buscar ser servos e servir a todos. Amém? Amém? Então, nós refletimos justamente no significado de cada uma dessas obras da carne. A gente viu que o ódio, ele é o ato de gerar inimizade. Então, se a partir das minhas ações, se a partir das minhas palavras eu gero inimigos por onde eu passo, isso significa que o ódio, que essa obra da carne, ela está sendo
frutífera na minha vida. A gente observou que a discórdia é essa luta por superioridade, é essa busca para que a minha opinião ela seja superior. A gente viu também que o ciúme, ele pode sim ser considerado algo bom. Tem quando essa questão do zelo, quando o Senhor zela pelo seu relacionamento conosco, quando nós zelamos pelo nosso relacionamento com o outro. Mas a gente viu que o ciúme que suspeita mal, que suspeita o mal do outro, ele está desregulado. E o ciúme, que é a inveja, que olha para aquilo que o outro possui, não consegue se sentir feliz com aquilo que o outro possui, também está errado, também está desregulado, é uma obra da carne. A ira, que é esse acesso de raiva, não só no que a gente pratica, mas no que a gente pensa, no que a gente fala e no que a gente faz, também é uma obra da carne. E, por fim, o egoísmo. Quando eu me importo mais em ser servido do que em servir, quando eu me importo mais em estar no lugar de liderança do que de ser liderado, isso é uma obra da carne. Aí, o Espírito Santo não está sendo manifesto, mas sim a minha própria carne pecaminosa. Fique de pé. Essa série de mensagens sobre as obras da carne, ela é muito importante porque o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro propósito da nossa vida é confiar em Deus, depender do Espírito e amar os outros. Só que a forma como a gente lida com o nosso irmão, a forma como a gente lida com os nossos relacionamentos, precisa refletir esse propósito. E quando eu vivo em inimizade, quando eu vivo em discórdia, quando eu vivo com um ciúme destrutivo, com inveja, quando eu vivo irada, quando eu vivo egoísta, isso não possibilita que eu ame o outro. Então, nós precisamos da direção do Espírito nas nossas vidas para transformar a nossa realidade, domar a nossa carne e cumprir o nosso propósito, que é confiar em Deus, depender do Espírito e amar os outros. Se eu quero seguir esse propósito na minha vida, eu preciso estar atento à forma como eu me relaciono. Eu preciso estar atento como são as minhas ações perante os meus relacionamentos. Seja com os irmãos da igreja, seja com a minha família, seja no meu trabalho. Eu preciso estar atento como é que eu me relaciono. O que é que frutifica quando eu estou com as pessoas? É o espírito de mansidão? Ou é o ódio, a ira, o egoísmo, a discórdia, a inimizade? Nós precisamos estar atentos a isso e pedir justamente a direção do Espírito, porque só Ele é capaz de produzir em nós esse fruto. Amém? Vamos orar sobre isso. Coloque diante do Senhor o que Ele falou ao seu coração. Como eu falei, cada um tem uma dessas áreas, né, que é mais difícil de lidar. Nós somos pessoas diferentes.